é uma palavra acerca de Deus sobre lugares e as coisas, concernente à questão de santidade. Então, por exemplo, lugares, objetos, tudo aquilo que é consagrado para Deus, tudo aquilo que é separado para Deus, a gente tem como dizer que é algo santo, tá? Por exemplo, Deus é santo, o rito levítico é santo, o santuário é santo. Então, assim, quando a gente olha para a perspectiva do Antigo Testamento, quando a gente observa as coisas consagradas a Deus é santa, o santuário ou o tabernáculo no deserto era consagrado, era santo, Deus era santo. Então, o próprio culto levítico também era santo. Então, tudo que era seja objeto, seja lugar, seja tudo aquilo que é consagrado para Deus é santo. Então, quando a gente começa a montar a teologia de santidade do Antigo Testamento, a gente observa que tudo aquilo que é coisas pertinentes a Deus é santo. Ou seja, os objetos do tabernáculo eram consagrados, eram santos. Se lembra lá do Senhor Deus sobre o tabernáculo? Nem lembro mais, tem quanto tempo isso? Colocou até na bacia, que os sim. lavavam as mãos. Vamos lá, vamos pegar a Bíblia para a gente poder ver as coisas que Deus fala sobre a questão de santidade. Abra aí livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 5. Vamos lá, agora a gente vai manusear um pouco a Bíblia, né? Depois da parte histórica, doutrina, a gente começa a manusear a Bíblia. Vamos lá, Êxodo capítulo 3, versículo 5. Olha aí, bom, se eu acabei de pronunciar a palavra Kedosh, que relata as coisas acerca de Deus, que é santo, então a gente vai ver que o lugar, as coisas, objetos, tudo aquilo que é para Deus é santo. Lê alguém, por favor, aí, capítulo 3, versículo 5. Moisés disse agora, Êxodo 3, versículo 5. Ele disse, não te chegue para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. É terra o quê? Santa. Está vendo? O lugar onde Deus estava manifestando para Moisés, ele falou, tira isso dos teus pés, porque o lugar é santo. Outro texto aí é Êxodo capítulo 12, versículo 16. Leia alguém, outra pessoa, por favor. Rapidinho. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao sétimo dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão que cada alma o veja comer. Amém? Então, ou seja, quando Deus fala com os seus filhos, com os hebreus, ele fala, haverá uma santa convocação. Outro texto também, Êxodo capítulo 15, versículo 13. Rapidinho, Bruno, rapidinho. Êxodo capítulo 15, versículo 13. Tu, com a tua beneficência, guiaste este povo, que salvastes com a tua força, o levaste à habitação da tua santidade. Olha aí, a minha outra versão diz que é habitação santa. Está vendo como é que Deus trata tudo aquilo que envolve a Ele como algo santo? Outro texto também é Levítico capítulo 2, versículo 3 e versículo 10. Levítico o quê? Capítulo 2, versículo 3 e versículo 10. E o que sobejar da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é, das ofertas queimadas ao Senhor. Olha aí, então, ou seja, eu acabei de mostrar para vocês aqui, que não somente o lugar que Deus falou com Moisés, a habitação onde eles iam morar,
as ofertas, ele fala, olha só, o que vocês ofertarem para mim aqui, ó, é coisa santíssima, é. Então, você vê como é que Deus trata as suas coisas, objetos, até ofertas, como algo para ele deveria ser o quê? Santo. Tá? Então, a gente está construindo a teologia de santidade a partir do Antigo Testamento. Então, ou seja, o lugar, a convocação, a oferta, o próprio Deus é santo. A Bíblia também menciona no Novo Testamento a palavra santo para grupos. Tá? Por exemplo, abra comigo aí Atos capítulo 3, versículo 21. Vamos para o Novo Testamento. A gente citou aqui algumas palavras de santidade, as coisas acerca de Deus, de santidade no Antigo Testamento. Agora a gente vai olhar para o Novo Testamento, vamos ver também como é encarado essa parte de santidade no Novo Testamento. Capítulo 3, versículo 21 de Atos. O qual contém o céu, contenha até o tempo da restauração, e tudo dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, ou seja, desde os seus santos profetas. Os profetas eram tidos também como homens santos. Santo no sentido de separado, né? Não no sentido santo de calunizado, mas sim de separado. Então o Novo Testamento aqui quando é referido não somente os antigos, como os demais, como os santos profetas. Abre outro texto também, Efésios capítulo 3, versículo 6. Saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Agora lê, por favor, irmão Cristiano, versículo 5. Sim. O anterior. O qual no outro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Aí eu te pergunto, aí você vê aqui, qual era o mistério? O mistério que estava oculto desde várias gerações, que agora foi revelado. Para quem? Para os santos apóstolos e profetas. Os apóstolos também eram santos. Para você ver, né? O mistério que estava oculto desde a fundação do mundo, que foi revelado para quem? Para a igreja, para os apóstolos, para os profetas, que foi revelado. Tá? Vamos ver também, não só a referência da palavra santo é dada também para os apóstolos, para os profetas, mas para os cristãos também. Abra em Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Vamos avançar um pouquinho. Capítulo 3, versículo 12. Revestidos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Então você percebe que o apóstolo Paulo está falando para a igreja dos Colossenses, para si, como eleitos de Deus, como santos e amados. Repara aí, santos e amados. Então a igreja também é chamada de pessoas santas, pessoas separadas. Então eu dei referências aqui aos profetas, aos apóstolos e à igreja, tá? Então, ou seja, as coisas concernentes a Deus, aquilo que é a propriedade dele é algo santo, tá bom? Vamos avançar um pouquinho e vamos falar aqui rapidamente uma definição. Vamos aqui fazer uma definição rápida. Então eu expliquei que no Antigo Testamento, tanto as coisas de Deus, quanto os objetos, quanto ao culto, ao santuário, tudo para ele, é santo. Tá? Tem uma palavra, termos conhecidos como santidade.
Bom, isso aí não é nenhuma novidade quando a gente ouve a palavra santidade, né? Mas o que ela poderia ser? O que é santidade? É um estado ou condição então, ou seja, santidade é um estado ou condição de ser santo. Santidade é isso, é uma condição. Você quer? É um estado. Você quer se posicionar? É um estado de santidade. Santidade é um estado ou condição de você querer ser santo. Agora, santificação é um ato ou um processo a qual alguém deseja ser santo. Ou seja, enquanto santidade é um estado que me coloco para ser, santificação é um processo. Então, ou seja, quando eu me coloco para ser santo, eu me coloco como um estado. Mas quando eu olho para a santificação, eu vejo como um processo. O que é um processo? É você, dia após dia, como cristão, você andar em santificação. Até Jesus voltar. Até ele voltar. Então, ou seja, nós como cristãos, temos que, dia após dia, andar nesse processo de santificação, de separação. Isso dia após dia. Então, ou seja, se eu quero continuar essa santificação, para me continuar em santidade, eu preciso passar por esse processo. Eu preciso andar dia após dia com Cristo, para que eu possa, sim, andar nessa inteira, nessa santificação. Agora, ser santo, a palavra santo aqui é no sentido de ser convocado à parte para o serviço de Deus. Ou seja, a partir do momento em que eu me coloco na condição, em que eu ando na inteira santificação e quero ser santo, aqui embaixo é a seguinte situação: eu estou a serviço de Deus, a serviço da obra de Deus. Então, ou seja, essas três palavras aqui que eu estou dando significado é que uma coisa é santidade, é um estado, uma condição. Outra coisa é você em santificação, e outra coisa é santidade. Ou seja, se eu estou indo em santidade, é sinal que eu estou querendo estar a serviço de Deus, a serviço do reino de Deus, e também eu sou propriedade dele. Tudo isso entrelaça e se envolve uma coisa com a outra. Quando Tá? as pessoas pensam que ser santo não é errar. Tem várias maneiras. Aí santo é se separar para fazer os atos e o propósito de Deus. Sim. Isso aí quer dizer santo. Agora, se a gente colocar a palavra santo em uma totalidade, Isso. com uma aura na cabeça, uma veste branca, desculpe, isso não vai existir. Não existe. Tá? Mas porque a santidade plena está no Senhor. Mas a santidade é um atributo comunicável. Se Deus é santo, a gente também pode ter essa condição também de andar em santidade. Tá? Tem atributos de Deus que são comunicáveis e incomunicáveis. Tem coisas que não podemos ter o que Deus tem, mas ele comunica aquilo que é necessário para nós se apropriar e seguir. E uma coisa é a santidade. A santidade é que Cristo fez uma expiação completa por todo o pecado humano. Ou seja, quando fala expiação, fala em cobrir ou perdoar pecados, a gente entende que a obra redentora de Cristo na cruz foi uma obra completa. Não foi uma obra pela metade, mas foi uma obra completa para todo o pecado humano. Ou seja, tudo aquilo que o homem pode ter feito de pior, mais bárbaro que você possa imaginar, mas se ele se arrepender, ele tem perdão.
Por quê? Porque esse sangue que faz a expiação, que faz a cobertura pelo pecador, a partir do momento que ele aceita essa expiação, todo o pecado humano é perdoado pelo arrependimento. Então, ou seja, entendemos como uma declaração de santidade da Igreja de Nazareno é que Cristo fez a expiação, a cobertura, o perdão pelos nossos pecados. Porque não tem como, meus amados irmãos e irmãs, a pessoa ela andar em santidade ou em santificação em Cristo sem primeiro passar pela expiação, pela receber esse perdão de pecados, ser coberto, ser perdoado. Não tem como em Cristo primeiro não passar pelo processo da expiação ali. Como o pecador, ele levanta a mão para Deus e pede perdão e enfim, ele é convencido dos seus pecados, ele ali tem o seu pecado perdoado. Tá? É uma obra da graça. Então a gente começa a partir desse ponto. E aí, tem aqui que eu botei, a inteira santificação, é algo que eu já havia falado aqui em outras aulas. O que seria inteira santificação? Inteira santificação é uma segunda obra da graça. Ou seja, a primeira obra é o quê? É o momento que o pecador se converte. Ele se arrepende, ele é justificado, é um ato jurídico, né? Ele recebe a justificação, ele recebe o perdão. Deus não torna ele mais como culpado. Correto? Não torna mais como culpado. E aí, após isso, ele começa a ser regenerado, ou seja, ele começa a partir daquele processo do novo nascimento, e ele é adotado, ou seja, agora era apenas uma criatura. Por isso que Jesus disse, olha, ide pregar o evangelho a toda criatura. Ele não fala, ide e pregar os meus filhos que estão pelo mundo perdido. Não, ele fala, ide a toda criatura. Só aquilo que ele recebe. Sim, exatamente. Por isso, quando você passa por esse processo aqui, é a adoção. Nós recebemos, somos adotados na família de Deus. Ou seja, enquanto que para Israel é o povo eleito, ele escolheu, ele formou a nação. A gente, igreja, somos adotados. Nós fomos adotados por ele, na família dele. Sabe? Enquanto que olha para Israel, poxa, Deus formou Israel. A partir de Abraão em diante, ali Deus foi fazendo uma nação. Mas a igreja, os gentios que nós éramos, como agora que somos igreja, nós fomos adotados. Somos filhos por adoção. Tá? Filhos por adoção. E aí, quando você recebe, nesse momento que o pecador ele é justificado, ele é regenerado, adotado, a inteira santificação é uma outra etapa da obra da graça. Ou seja, essa inteira santificação é o que nós falamos também do batismo com o Espírito Santo. A segunda obra da graça é o batismo. Sim, a gente fala de enchimento, né? Geralmente aqui nas a gente fala sobre o enchimento do Espírito, né? Ou batismo com o Espírito Santo. Tá? E aí, quando a pessoa, subsequente a isso, ela recebe essa segunda obra da graça, o batismo, o enchimento, e aí ela recebe a inteira santificação. Como é que essa inteira santificação é feita? Ela é operada com batismo no Espírito Santo, para que a presença fique permanente, para que o crente possa ter um poder de uma vida santa para serviço de Deus. Ou seja, essa obra é feita para que o cristão, né, depois de passar pela primeira etapa, a segunda obra, e ali ele vai estar a serviço do reino de Deus, que é uma experiência distinta da conversão. Uma coisa é a conversão, outra coisa é você receber o batismo com o Espírito Santo. Eu já falei aqui, eu relatei uma experiência de quando logo assim que eu me converti, um pouquinho depois, eu estava em casa orando, no meu quarto orando, clamando ao Senhor ali, fazendo as orações, e ali Deus me visitou de uma forma sobrenatural, e quem estava na casa não entendeu nada, nem eu também entendi nada. Eu só sei que eu comecei a falar em línguas lá, né? E, enfim, uma coisa gloriosa aconteceu, algo assim glorioso que eu fiquei de olho aberto. Mas foi algo muito lindo que eu recebi,
Então, ou seja, hoje eu entendo que essa experiência, de acordo com a Igreja Nazareno, é a inteira santificação. É a segunda obra da graça. Para a Assembleia de Deus, só para fazer uma distinção, é que quando a pessoa fala em línguas, ela é batizada. Mas para a Igreja Nazareno, a evidência não é falar em línguas, mas sim ter os frutos do Espírito no cristão. Eu já tenho que falar em línguas e não tenho fruto. Então, porque línguas é um dom. Línguas é apenas um dom, exatamente. Então a gente faz essa distinção, porque o que para a gente, quando olha para o cristão da Igreja Nazareno, é uma pessoa cheia do Espírito Santo ali, não é manifestado nas línguas, no dom, mas é manifestado nas atitudes, no caráter. Entende? Então a gente vai por essa vertente. Eu, quando fui da Assembleia de Deus, eu tinha uma outra perspectiva da Assembleia. Hoje, como sou da Igreja Nazareno, já tenho uma outra perspectiva. E é bom a gente fazer essa distinção. Por isso que quando eu tive esse desejo de falar sobre raízes de Nazareno, é para justamente a igreja, de modo geral, aprender a crescer dentro da doutrina da Igreja Nazarena. Porque a gente vem da Assembleia, vem da Batista, vem da Presbiteriana, vem da Wesleyana, vem da Bola de Neve, vem da Cristo em Casa, vem tudo quanto é lugar. E aí, quando você começa a se aprofundar, mergulhar mais na igreja que você faz parte, cada dia mais você fica mais esclarecido. Que esse que é o propósito, é que você fique mais esclarecido. Você tem aqui algumas palavras sobre o que é justificação, né? O que é justificação, o que é santificação. Quando cada um de nós aqui, quando passamos pelo processo da conversão, o que acontece? Acontece aqui. Justificação, presta atenção em mim. A obra de Cristo em nós. Quando você é justificado, é uma obra do próprio Cristo em você. Na santificação, é uma obra efetuada em nós. Primeiro eu sou justificado, que é uma obra de Cristo em nós. Santificação, uma obra efetuada em nós. Foi? É uma obra que é efetuada na nossa vida, quando andamos em santificação. Outro ponto aqui, a justificação é um ato judicial, que eu havia explicado. É um ato em que você é perdoado, né? A sua dívida é perdoada, os seus pecados são perdoados. E após ser perdoado, você tem uma transformação espiritual. Você não é mais aquela velha criatura. Você agora é uma nova criatura. Então você passa de um ato judicial para um ato de transformação. Outro ponto aqui é uma mudança de condenação para a salvação, porque o próprio Cristo falou isso. Quem crê em mim passou da morte para a vida, saiu do estado de condenado para ser salvo. Então, ou seja, nesse ato de justificação, eu saio da condenação e passo o quê? A me limpar da depravação. Ou seja, para a igreja calvinista, né, a gente fala da depravação total. E para a gente falamos o pecado original. Tá? Então, ou seja, ela limpa da depravação, ou seja, a santificação, de acordo com o ando com as Escrituras, eu me limpo de forma depravada da vida que talvez um de nós possamos ter levado. Então a santificação, ela nos inclina a nos andar, né, afastada da depravação. Ela remove a culpa, ou seja, a justificação, ela remove a culpa que estava sobre a nossa vida. Nós éramos pessoas culpadas, condenadas, tá? Mas após ser justificado, nós passamos para a santificação e destrói o poder do pecado original, tá? Tem um pecado pessoal e tem um pecado original. O que é o pecado original? O pecado original que nós herdamos de Adão. Esse pecado em que atua nos filhos da desobediência, na criatura, é o pecado original, que são manifestos aí que você vê aí. Quando você aceita Cristo,
esse pecado original, não vou dizer que ele é aniquilado ou destruído de forma completa, porque o pecado está em nós, mas somos perdoados, e após esse perdão, acaba fazendo com que esse pecado original seja destruído. Agora a parte do pecado pessoal, ou seja, eu escolho pecar ou não, eu escolho decidir se eu faço ou não faço. Aí já parte de uma escolha sua, de um pecado pessoal, ou de um pecado original. Enquanto nós não tínhamos Cristo, nós andávamos no pecado original de Adão. Fomos justificados, fomos perdoados. Agora, quando eu passo a cometer algum tipo de delito que transgrida a palavra de Deus, eu estou pecando pessoalmente. Entendeu? Ou seja, eu não estou mais no pecado original, eu estou no pecado pessoal. Aí são atos que eu respondo diante de Deus, que eu faço conscientemente, conhecendo as Escrituras. É diferente de uma pessoa que não tem Cristo e que anda no percurso do pecado original e ela está no estado da ignorância, como diz as Escrituras. Mas quando eu agora passo a fazer qualquer ato que possa transgredir a palavra de Deus, eu estou cometendo um ato pessoal. Não estou sendo